paz do Senhor Jesus. Alegria poder mais uma vez cultuar o Senhor e poder prestar o meu culto a Ele junto com os irmãos aqui nesta cidade. É um privilégio de Deus para a minha vida e eu quero agradecer o Senhor por isso. Quero bendizer a Deus pelas oportunidades que Ele ao longo da caminhada vai nos entregando e hoje poder participar deste dia especial de campanha, início do ano, é muito bom para a minha vida. E eu tenho certeza que eu saio daqui melhor do que eu cheguei. Isso é graças ao Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, na pessoa do pastor Hélio, Deus abençoe. Todos os demais obreiros, Fábio, Deus abençoe. Bom revê-lo também. Rever meu irmão Rodrigo, Deus abençoe sua família. Obrigado por tudo, pelo carinho. Deus em Cristo Jesus continue abençoando essa amada igreja aqui. Orem por nós e sempre que passar pela cidade de Londrina, você tem uma igreja ali, uma família ali, a gente vai ter um prazer em receber você naquele lugar. Amém? Aproveitando que você está em pé, por bondade, abra sua Bíblia comigo. Evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus, capítulo de número 9. Eu quero ler com você a partir do verso de número 14. Evangelho que Marcos escreveu sobre Jesus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 14. Quando você encontrar, por bondade, diga amém. O texto diz o seguinte: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e correndo até ele o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este espírito, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma pela boca, range os dentes e vai enrijecendo. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam um menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. Muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o com muita violência, deixou-o como se estivesse morto, a ponto de muitos declararem: ele morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Você pode dizer amém por esta palavra? Tome teu assento por bondade. Apenas lembrando você, querido irmão, na saída do templo, nós teremos ali alguns materiais. Quero louvar a Deus pela deferência feita pelo querido pastor Fábio. E ali temos Bíblias, alguns livros, o livro da minha autoria e vários outros temas que podem abençoar a sua vida. Recomendo que você inicie o ano com esse propósito: preciso ler mais, aprender mais e crescer mais na presença do Senhor. Amém? Dito isso, eu quero refletir com você na palavra de Deus.
Nós estamos diante de um texto que traz a nós um evento miraculoso produzido por Jesus. Este milagre, ele atua em duas esferas importantes. A primeira delas é a esfera espiritual. E a segunda esfera é a esfera física. A partir deste milagre, mais uma vez nós podemos entender algumas verdades espirituais que ao longo da nossa caminhada cristã, muitas vezes vão sendo deixadas em segundo plano. Mas estas verdades espirituais precisam ser valorizadas por nós, a fim de que a nossa vida seja plenamente a vida que Cristo tem proposto a nós. A partir desse texto, alguns desses princípios vêm à tona, e a gente começa a entender isso com muita clareza. E o primeiro princípio, a primeira verdade que esse texto expõe a nós, é que o mundo espiritual existe. O mundo espiritual é uma realidade. E esse mundo espiritual que existe, ele está em plena atividade. Esse mundo não está paralisado. Esse mundo espiritual está em movimento. E o movimento do mundo espiritual, ele se manifesta, ele se materializa nesse mundo do qual eu e você fazemos parte e chamamos mundo material. Por isso, a gente precisa estar atento ao que esse texto traz a nós como verdade. Porque ninguém aqui dentro dessa casa está alheio, está desconectado desta realidade espiritual. Todos nós aqui dentro estamos debaixo de uma influência espiritual. E deixa eu fazer um alerta a você, querido irmão e querida irmã. Quando se trata de influência espiritual, nós temos apenas dois caminhos. Nós não temos uma terceira opção. Ou nós estamos debaixo de uma influência benigna, que é capitaneada pela presença bendita de Jesus, ou nós estamos debaixo de uma influência maligna, cujo autor é Satanás. Não existe uma terceira via, não existe uma terceira opção. Por isso aqui dentro dessa casa hoje precisa ficar clara essa palavra. Ou você pertence a Jesus, ou você pertence a Satanás. Nós não temos uma outra opção. E eu preciso sair desta igreja tendo consciência quem é o Senhor da minha vida. Porque aqui nessa terra eu sou resultado direto da força espiritual que domina a minha vida. Entenda isso, por favor. Ninguém pode falar de identidade sem primeiro falar de pertencimento. Você jamais vai poder dizer quem você é sem antes você definir a quem você pertence. Porque a princípio a gente sempre gosta de dizer eu sou, eu sou, eu sou. E tem gente que até declara eu sou evangélico, porque frequenta uma igreja, porque participa de um culto. Mas você não pode dizer que é discípulo de Jesus sem primeiro dizer eu pertenço a Ele. Em nome de Jesus, que essa palavra marque o meu e o seu coração. Nessa noite precisa ficar claro para mim e para você. O que define a minha identidade é o senhorio que se estabelece sobre a minha vida. Então, antes de dizer quem a gente precisa primeiro dizer quem é o nosso dono, a quem a gente pertence. Grave isso, você jamais vai poder dizer quem sou sem antes dizer de quem eu sou. Em nome de Jesus. Que hoje aqui dentro dessa casa a gente possa levantar a mão e dizer eu pertenço. Eu tenho um dono. Eu tenho um Senhor. E o nome dele é Jesus Cristo, aquele que morreu pela minha vida. Porém, nós temos hoje uma geração que não entende essa verdade. E porque não entende essa verdade, muitas vezes está sendo influenciada, está sendo manipulada, está sendo conduzida
por Satanás sem perceber. E esta é uma noite que Deus marca dentro dessa casa para falar abertamente com a gente sobre manifestações, ações diabólicas que tentam desconstruir vidas e que a gente não percebe. E existe muito crente que ainda não entendeu que a sua luta não é contra carne e sangue. Quando a Bíblia define isso, ela está dizendo: sua luta não é contra a gente, sua luta não é contra pessoas. A luta de um verdadeiro cristão, ela é contra principados e potestades. É por isso que as nossas armas não são armas carnais. As nossas armas são armas espirituais e poderosas em Deus. Por quê? Porque nós batalhamos numa esfera que não é essa esfera terrena. Nossa batalha é espiritual. E a gente precisa perceber isso. E olhando para esse texto, a gente percebe 3 ações que Satanás imprime sobre a vida desse menino. E a partir destas ações de Satanás, fica claro para nós, evidente para nós, o que é que Satanás vai produzindo na vida de gente, sem que muitas vezes a gente perceba. Escute isso, por favor. A primeira manifestação que Satanás imprime sobre a vida desse menino é que a partir da possessão diabólica, ele perdeu a capacidade de falar e a capacidade de ouvir. Satanás domina esse menino de tal forma que ele fica mudo e surdo. Só que hoje, ao ouvir essa palavra, você diz: pastor, eu ouço e falo perfeitamente. Todavia, eu quero extrair desse texto o que é literal e aplicar na nossa vida, na nossa geração, o que Satanás tem feito de maneira figurada. Escute isso. Quando alguém perde capacidade de ouvir e capacidade de falar, nós temos uma séria dificuldade de estabelecer comunicação com essa pessoa. Alguém que não fala e alguém que não ouve, tem a sua capacidade de comunicação reduzida drasticamente. Na nossa geração hoje, nós temos gente perfeita fisicamente. É gente que ouve, é gente que fala. Mas Satanás está agindo de maneira muito sutil. E apesar da nossa perfeição física, Satanás está tirando cada dia mais a nossa capacidade de se comunicar. Esse menino, a partir da possessão diabólica, ele tinha séria dificuldade de falar e de ouvir. Sabe qual era o lugar mais afetado? Sua casa. O ambiente da sua família. E sabe o que me preocupa muitas vezes? É que nós temos crentes perfeitos fisicamente, mas que não perceberam uma ação diabólica tentando acabar com a nossa capacidade de comunicação, principalmente dentro dos ambientes onde a gente vive como família. Muitas vezes tem lares onde mora marido e esposa, mas eles já não se falam mais. São apenas 2 conhecidos, já não tem mais um ambiente de intimidade, já não tem mais uma comunicação plena. É gente que trafega pelo mesmo ambiente, mas não consegue mais sentar-se à mesa para falar sobre a vida, para falar sobre sonhos. Nós temos muito pai e mãe que até habita junto com os seus filhos debaixo do mesmo teto, mas não consegue mais ter diálogo entre eles. Um entra por uma porta, o outro sai pela outra. Há uma geração de filhos hoje dentro dos quartos das casas, fones de ouvidos colocados, e dentro dos quartos passam horas, e tem muito pai dizendo: isso é normal, pastor, isso é normal nessa geração. Não é. Deus não criou ninguém para isolamento. Deus não criou ninguém para solidão. Deus criou gente para convivência. Deus criou gente para comunicação. Deus criou gente para relacionamento. Deus criou gente para que a gente participe um da vida do outro. Tem muita gente dizendo: pastor, minha casa é um silêncio. E porque é um silêncio, significa que a gente não tem problema.
Vai um alerta de Deus para o seu coração aqui hoje. Quem disse que lar que está em silêncio é lar habitado por gente que está em paz? Quem disse que gente que está quieto é gente que não tem problema? Escute isso, por favor, isso é sério, irmão. Há muito tempo que a gente vem sendo surpreendido cada vez mais pelas notícias tristes de gente acabando com a vida. Semana retrasada eu recebo uma notícia. Uma jovem de 20 anos, na cidade que eu morei por alguns anos, acaba com a sua própria vida aos 20 anos. E todo mundo colocando espantado. Como é que isso acontece? Ela não parecia estar mal. Há pouco tempo nós começamos a receber notícias de pastores que estão acabando com a vida. E a gente diz assim, como é que pode um homem de Deus fazer isso? Ele nunca falou nada, ele nunca demonstrou que estava mal, sempre tranquilo, sempre quieto. Quem disse que gente quieta está bem? Deus traz você e eu aqui hoje, nos reúne dentro dessa casa, para trazer um alerta ao meu e ao seu coração. Como é que está a comunicação dentro do seu lar? Como é que está a comunhão entre você, marido e esposa? Como é que está a comunicação entre você, pai e filho? Como é que está esse ambiente do lar? Aí você diz assim, pastor, por que a comunicação é importante? Porque é a partir da comunicação que a gente estabelece um segundo nível. Que nível é esse? De comunhão. Aleluia. Você só pode ter comunhão com quem você consegue se comunicar. É por isso que eu sou apaixonado pela Bíblia Sagrada. Porque o Deus que nós servimos, Ele abriu um caminho de comunicação com Ele. Ele disse, todas as vezes que você quiser, pode entrar no seu quarto, fecha a porta, fala comigo à vontade. Eu vou estar lá te vendo e te recebendo. Sabe o que Deus está dizendo? Se você não se comunica comigo, você não estreita a relação comigo, logo você não usufrui de comunhão. Aí você diz assim, pastor, por que a comunhão é importante? Porque sobre a comunhão tem uma promessa. Que promessa é essa? Onde estiverem reunidos 2 ou 3 em torno do meu nome, debaixo do mesmo propósito, eu faço uma promessa, eu estarei no meio deles. A minha preocupação é que tem muita casa que já não é mais visitada pela presença de Deus. Aí a gente vai criando uma espiritualidade de templo. É gente que vem para dentro do templo para desenvolver sua espiritualidade. É gente que só consegue sentir Deus quando está dentro da igreja. É gente que só consegue sentir o Espírito Santo se movendo quando tem um ambiente de culto. Deixa eu dizer uma coisa para você, culto não é aquilo que a gente faz aqui. Culto que a gente faz aqui deveria ser a continuidade do culto que é a nossa vida. Se você perguntar para um crente verdadeiro, quando é que você vai para o culto? Ele vai dizer, eu nunca saí do culto. Porque culto não é o lugar que eu frequento, culto é a minha vida na presença do Todo-Poderoso. Quando eu venho para essa casa, eu venho continuar um culto junto com gente, mas eu sou um culto enquanto estou vivo na presença de Deus. Nessa noite, se você retomar a comunhão dentro da sua casa, a comunhão dentro do seu lar, o Espírito Santo de Deus vai se revelar lá. O meu sonho, o meu desejo é que a minha e a sua casa seja visitada pela mesma presença de Deus que a gente diz que sente aqui. O meu desejo é que nesse ano de 2023 sua casa seja tomada pela presença do Espírito Santo. Que assentado na mesa, sentado no sofá, conversando com seus filhos da casa, sentado com seu esposo à mesa, você consiga sentir a alegria do Espírito Santo. Aleluia. Agora nós temos uma geração que Satanás está destruindo sem perceber. E me espanta isso. Há uns 4 anos atrás eu atendi um pai de um adolescente na nossa igreja. E ele disse, pastor, eu preciso de ajuda. Meu filho adolescente está com problema. E eu disse, qual é o problema do teu filho? Ele falou, pastor, durante muitos anos, meu filho nunca me deu trabalho. Ele entrava quieto em casa, no quarto ficava,
Se eu chamava ele para almoçar, ele almoçava. Se eu não chamava, ele ali permanecia. Menino quieto, nunca me deu nenhum tipo de desgosto, sempre quieto. Eu até brinquei com ele, eu disse: ué, se o seu filho adolescente é quieto, não te dá trabalho, que tipo de ajuda você precisa minha? Ele disse: pastor, esses dias eu passei na frente do quarto dele, e ele estava tirando a camiseta para se trocar. Quando eu olhei da porta, pastor, tinha um caroço no peito dele enorme. Quando eu vi aquilo, eu falei: filho, o que é isso? Ele falou: não é nada, pai, não dói. Eu disse: não, filho, não é assim. Olha o tamanho disso no seu peito e você nunca me falou nada. Ele falou: não, pai, não precisa, não dói. Eu disse: não, a gente vai cuidar disso. E ele me contou: pastor, eu levei ele no médico. O médico fez os exames iniciais e me encaminhou junto com ele para uma biópsia. Antes do médico liberar as guias, o médico pediu para falar só comigo. Eu fiquei no consultório. O médico olhou para mim e disse assim: você pode procurar um psicólogo para o seu filho? E eu estranhei, pastor, porque eu disse: o que é que tem a ver o caroço no peito do meu filho com o psicólogo? O médico disse: o seu filho tem um comportamento que me estranha. É uma sugestão, se você quiser acatar, acate. O pai disse: não, eu tenho condições, eu vou levar então. Levou na psicóloga com muito esforço. A psicóloga fez alguns atendimentos, logo chamou o pai e disse assim: pai, eu preciso falar com o senhor. Quando o pai foi para o atendimento, ela disse assim: olha, vamos agilizar. Eu não quero cravar esse diagnóstico, eu preciso de mais algum dia. Mas eu quero dizer uma coisa para o senhor: teu filho tem tendência a suicídio. Vamos agir logo para ajudar seu filho. O pai disse: mas o que é que eu posso fazer? Ela disse assim: tenta chegar perto do seu filho. Tenta se envolver com seu filho. Tenta descobrir alguma coisa da vida do seu filho. Tenta senhas das redes sociais do seu filho. Faz alguma coisa. Esse pai não achou nada muito estranho. Só que quando ele conseguiu a senha do WhatsApp do filho e entrou em um grupo de 5 amigos, sabe quais eram as conversas entre os 5? Logo, logo o diabo vem buscar a gente. Risos. Daqui a pouco a gente encontra o inferno. Risos. Aí o filho desse irmão dizia assim: é isso mesmo, o diabo tem que vir matar todo mundo. Risos. Quando o pai viu aquilo, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele volta para o médico e ele conta para o médico o que estava descobrindo. Sabe qual foi a palavra do médico para ele? Teu filho precisa de uma ajuda espiritual. Procura uma igreja. Aleluia. Tem gente que entrou aqui hoje e essa palavra é um alerta de Jesus para dentro da sua casa. Jesus chegou primeiro hoje. Antes de Satanás concluir a obra de destruição que ele estava programando lá, Jesus nos traz aqui dentro dessa casa hoje para dizer: abra teus olhos, atente os teus ouvidos ao que está acontecendo. Está tudo em silêncio, está tudo quieto, mas não está bem. Hoje é dia de Jesus agir em favor de lares aqui e começar a trabalhar em restauração. Satanás não vai destruir, Satanás não vai roubar, Satanás não vai matar. Há um nome bendito e precioso sendo propagado aqui nessa casa. É o nome bendito de Jesus, e esse nome é poderoso e ele ainda desfaz as obras de Satanás. Oh glória! Escute isso, por favor. A segunda ação imposta por Satanás sobre a vida desse menino é que ele cai no chão. E depois que ele é lançado ao chão, ele termina o processo enrijecido. É um menino que é derrubado por Satanás. E depois que cai, ele termina esse processo perdendo a flexibilidade do corpo. Ele fica com o corpo endurecido. Talvez você me diga: pastor, eu não tenho problema assim. Eu mexo os braços, mexo as pernas, eu não tenho essa rigidez no corpo. Eu acho que eu não tenho problema espiritual. Agora escute, como eu disse a você, eu quero fazer disso uma figura para a minha vida e para a sua. Esse menino passou por uma queda que a gente pode chamar de um trauma, de uma adversidade.
depois desse trauma, dessa adversidade, esse menino não tem tratamento para isso, e ele termina enrijecido. Na nossa geração, a gente enfrenta os traumas e as adversidades, e o que enrijece não é o corpo, o que enrijece é a alma. Tem muita gente que depois de uma severa queda, desenvolveu dureza no coração. E isso me preocupa demais, porque tem gente hoje que ostenta uma dureza de coração, dizendo: agora eu aprendi a viver, pastor. Eu cansei de ser bobo, já ouviu essa frase? Eu cansei de ajudar pessoas, já ouviu essa frase? Pastor, se depender de mim, eu não faço mais. Você já deve ter se deparado com esse tipo de gente. Sabe o que esse tipo de pessoa está dizendo para nós? Eu passei por uma série de traumas, não tratei isso, e agora eu decidi ficar enrijecido. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: o teu Jesus não te fez para isso. O teu Jesus não te fez para enrijecer a alma e o coração. O teu Jesus te fez para ter um coração semelhante ao dele, parecido com o dele, semelhante ao teu Jesus. Sabe qual é o problema nosso? É que a gente é resultado direto daquilo que acontece com a gente, não resultado da presença de Cristo em nós. Tem muita gente que bate no peito e diz assim: pastor, eu sou desse jeito que eu passei o que eu passei. Aí deixa eu te fazer uma pergunta: teu Jesus sofreu muito ou pouco? Teu Jesus sofreu muito ou pouco? Muito. Quando ele estava no auge do sofrimento na cruz do Calvário, ele olha para todo mundo que está embaixo, fazendo com que ele sofra. O que ele pede para o Pai? Vingança ou perdão? Perdão. Jesus veio aqui dizer para você hoje: não justifica a tua postura hoje, associada ao que fizeram a você, não justifica. Porque se o teu Jesus no auge do sofrimento pede ao Pai para que perdoa, Ele está dizendo: faz o mesmo nessa noite. Ao invés de você enrijecer o coração e a alma, levanta a voz e diga: eu passei por muita coisa ruim, me fizeram tanto mal, mas eu não desejo vingança, eu não guardo rancor, eu não tenho ódio, eu não tenho mágoa, eu só quero uma coisa: perdoa-lhes, ó Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Aleluia. E talvez você me questione: Pablo, por que eu tive que sofrer tanta coisa assim? Por que eu tenho que passar por tanta coisa assim? Eu quero te dar um exemplo muito claro. O que é que tem aqui dentro dessa garrafa? Água. Essa garrafa está com uma tampa, amém? Amém. Se essa tampa fechar essa garrafa toda, a água que está aqui dentro, ela sai para fora, sim ou não? Se eu tampar, como essa tampa está aqui, toda a garrafa, essa água sai para fora, sim ou não? Não. Então pensa comigo: tem água aqui dentro, a água mata a sede de quem está sedento, mas porque a garrafa está tampada, a água que existe aqui não cumpre seu propósito. Para que a água cumpra seu propósito e saia da garrafa, eu preciso abrir um espaço, uma brecha, um buraco. Jesus está dizendo: minha presença habita em você. Se a minha presença habita em você, aí tem perdão. E sabe como é que o perdão sai para fora? Quando a ofensa chega. Talvez você diga: pastor, eu não sei porque eu sofri o que eu sofri. Jesus veio aqui te responder: você passou pelo que passou para que a minha presença flua por esse buraco, por essa ferida que foi aberta. Você não entendeu o processo. Era para você perdoar, era para você abençoar, era para você amar, era para você derramar graça, e você enrijeceu. Tem muito obreiro que passa por isso. Gente que Jesus chamou e disse assim: serve minha obra. E aí ele passou por tanta crise, tanta luta, que ele diz assim: agora eu cansei de ser bobo da igreja. Jesus vem aqui dizer para você: você não entendeu o teu chamado. Teu chamado não é para ficar enrijecido, teu chamado é para amar, teu chamado é para servir, teu chamado é para se dedicar, teu chamado é para se entregar.
Mas pastor, já fizeram isso comigo, já fizeram isso. Não importa, Jesus te trouxe aqui hoje para dizer: teu coração é semelhante ao meu. Meu coração não deseja rancor, vingança. Meu coração perdoa. Aleluia. Escute isso, por favor. Satanás está deixando muita gente enrijecida e a gente nem percebe. E tem muito crente se orgulhando disso. Pastor, comigo é assim, falou eu respondo, bateu eu devolvo. Pastor, eu sou crente, mas não sou bobo. Você não é nem crente nem bobo. Você está sendo instrumento de Satanás, que é pior que tudo. Jesus vem aqui hoje dizer para você: deixa eu trocar seu coração, deixa eu tocar sua alma, deixa eu mexer na sua história hoje. Deixa eu devolver a você o coração que você nunca deveria ter perdido. Deixa eu mostrar para você que ainda tem possibilidade de amar quem faz o mal, de abençoar quem fala mal, de servir quem te chama de inimigo. Aleluia. Escute isso. A terceira e última manifestação de Satanás sobre a vida desse menino, que mexe muito comigo, é que o texto vai dizer que ora ele é jogado na água, ora ele é jogado no fogo. Se você olhar esses dois elementos, eles são elementos distintos e opostos. É natural você ver alguma coisa pegando fogo, você associa isso ao quê? Joga água que apaga. É normal, porque um elemento neutraliza o outro. Isso é fato. Aí você olha o texto e diz assim: ele estava no fogo, aí ele foi para a água. Melhorou, pastor, porque ele estava morrendo pegando fogo, agora na água vai apagar o fogo, ele vai melhorar. Só que o pai do menino diz o seguinte: tanto no fogo quanto na água, Satanás queria matá-lo. Sabe o que esse texto quer dizer para mim? Esse menino vai para lugares distintos, troca radicalmente de cenário, mas o destino é o mesmo: morte. Porque o importante não é o lugar que você está, o importante é com direção de quem você está lá. Sabe qual é o grande problema na nossa geração? É que a gente sempre acredita que tem um lugar especial para a vida. Eu vim aqui dizer para você: não busque um lugar ideal para viver. Escolha qual é a direção de Deus para a sua vida e viva ela com segurança. A nossa geração é acostumada a cenário. Quem aqui, eu vou trazer um exemplo para você entender. Quem aqui, quando casou lascado de dinheiro, ruim, mal, quebrado? Levante sua mão assim. Eu vou levantar as duas, que é muita ruindade. Casei mal de dinheiro. A esposa maravilhosa, melhor mulher que Deus podia me dar a ela, mas a condição a pior possível. No meu casamento nós tínhamos 12 convidados com o noivo e a noiva. Para não deprimir muito, eu falo que é um número profético. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel. Falo que era Deus sinalizando na minha vida. Eu não tinha dinheiro nem para pagar a janta dos convidados. Meu sogro disse: eu vou pagar. Levou a gente numa churrascaria meia boca. No final da festa, todo pobre gosta muito de outro pobre. E o meu padrinho era pobre. Foi com um carro de pobre. E na saída, o que aconteceu com o carro? Estragou. Quem é que ele chamou para ajudar? Eu. Na noite do meu casamento, eu, meu pai, debaixo de um cadete. E até hoje eu não chamo aquilo de carro. Eu chamo aquilo de seta que voa de dia, peste que anda na escuridão, como o Salmo 91 definiu. Eu e meu pai, até quase 2 horas da manhã, tentando fazer aquele carro funcionar para ele ir embora, e nada. Foi assim a nossa jornada inicial. Minha mãe me deu um quarto, ela disse assim: você pode usar esse quarto. Tudo que eu tinha: uma pequena cama, um pequeno guarda-roupa e uma pequena cômoda. Foi assim que começa a minha vida como casado. Você já viu os casamentos hoje? É foto antes. Tem até um nome bonito: pré-wedding. Lindo.
pessoal mobília a casa. Não, a gente quer uma casa mobiliada. Tem gente que vai para um outro nível. Eu quero um buffet. Eu vou viajar. É tudo do bom e do melhor. Só tem um detalhe. A média de duração dos casamentos hoje, quando é muito, 5 anos. A maioria se destrói até o 3º ano. Mais uma vez, quem aqui casou há muito tempo atrás, ruim de dinheiro, sem condições, levanta a mão. Você está casado até hoje. Aleluia. Sabe o que Jesus veio dizer aqui? Não é o cenário que determina se vai dar certo ou não. Tem muita gente casando com dinheiro, com recurso, com festa maravilhosa, não dura 3 anos. Você às vezes casou sem recurso nenhum, mas porque colocou Deus nessa relação, seu casamento está de pé até hoje para a glória de Deus. O problema nosso não é a condição, não é o cenário. O problema nosso é a falta de direção. Tem gente dizendo, pastor, eu preciso mudar de lugar para a minha vida decolar. Eu preciso mudar de cidade para a minha profissão dar certo. E eu vim aqui debaixo de autoridade do Espírito Santo dizer para você, não é uma cidade, não é um lugar, não é um estado, é uma direção de Deus que move a sua vida. Você não precisa de um lugar bom, você precisa de uma direção de Deus para a sua história. É o que determina. Agora, quando a gente não tem direção de Deus, a gente fica procurando um cenário ideal. E sabe qual é o problema? Isso gera uma inconstância na nossa vida. Conhece gente que já trocou de igreja algumas vezes? E é engraçado, quem troca de igreja várias vezes, tem sempre um motivo. Eu lembro que uma vez eu atendi uma irmã e ela chegou no gabinete e disse assim, pastor, eu vim aqui comunicar você. Falei, pois não, irmã. Ela disse assim, estou saindo da igreja. Eu falei, sério, irmã? Ela falou, sério. Eu falei, por que a senhora vai sair da igreja? Ela me olhou e disse assim, essa igreja não tem amor. A primeira coisa que eu fiz foi dizer a ela, irmã, ajuda a gente a melhorar. Fica aqui com a gente, ensina a gente como amar melhor. A gente não quer perder a senhora. A gente não quer que a senhora vá embora. Como pastor, meu desejo é que a senhora fique. Eu tenho muita alegria em pastorear a senhora. Ela disse assim, não pastor, não vou ficar. Vou sair. Já achei uma outra igreja. E aí ela bateu para me arrebentar. Ela disse assim, e lá pastor, o pastor é um homem de Deus. Aí eu pensei comigo, eu devo ser um homem do Satanás então. Porque se lá ele é um homem de Deus, o que eu sou, meu pai? Fiquei quieto, baixei minha cabeça, orei por ela. Eu disse para ela, quando a senhora desejar voltar, seja bem-vinda. As portas estão abertas aqui para a senhora. E ela me disse, pastor, eu acho que nunca mais eu volto. Falei, ok, mas lembre-se, se quiser voltar, a porta está aberta. Aí passou alguns meses, eu encontrei ela no mercado. Aí eu falei, eu sou gentil, sou educado. Falei, vou lá cumprimentar. Cheguei lá e falei, ô irmã, ô pastor, tudo bem? Cumprimentei ela, disse, como é que a senhora está? Estou bem, pastor. Falei, como é que está a igreja? Ela disse assim, pastor, Deus me mostrou os negócios lá, não vou ficar muito tempo lá não. Falei, mas irmã, a senhora me disse que lá é uma igreja que tinha amor, que o pastor é um homem de Deus. Ela falou assim, pastor, tem umas coisas que eu comecei a ver lá, e Deus já está me sinalizando, vou procurar outra. Sabe o que é isso? Gente que não tem direção, fica experimentando coisas para ver se um dia dá certo. Sabe qual é o perigo? Olhe para mim, escute isso. Sabe qual é o perigo de gente que troca de ambientes direto, procurando uma coisa para lhe agradar? Você vai se frustrar com todo mundo e vai se frustrar em todos os lugares. Não tem ninguém perfeito e não tem nenhum lugar perfeito. Sabe qual é o problema? Você se frustra com todo mundo e em todo lugar. Daqui a pouco Satanás te dá uma mensagem: acaba com a vida, porque ninguém presta, nenhum lugar presta. Tem muita gente aceitando a sugestão do diabo. Eu vim aqui dizer para você, sabe qual é o melhor lugar? Não é o lugar que não tem defeito, é o lugar onde Deus planta você e diz assim, desenvolve, vive aqui.
Oh, glória. Em nome de Jesus. Se você está enfrentando esse tipo de situação, hoje Jesus vem falar com você aqui. Cuidado. Você precisa ouvir minha voz. Você precisa ouvir minha direção. Você não foi chamado para viver num lugar ou outro. Você foi chamado para viver no lugar que Deus tem para a sua vida. O propósito da sua vida só se realiza se o Senhor Jesus tomar conta de você. A Bíblia diz que no auge dessa crise, no auge desse problema, esse menino é levado até Jesus pelo seu pai. Repita comigo para você nunca mais esquecer. Eu preciso identificar o problema. Diga bem forte, eu preciso saber a origem do problema para saber tratar o problema. Escute, por favor. Tem gente que está enfrentando problema espiritual e ele quer tratar com coisas. Nenhum problema espiritual você trata com coisas. Tem gente dizendo, pastor, se eu der um celular novo para o meu filho, eu acho que ele melhora. Você pode gastar uma fortuna num celular novo. Se o problema espiritual estiver atingindo o seu filho, você vai dar um instrumento novo tecnológico na mão de alguém que Satanás está manipulando. Pastor, a minha família está em crise, mas se a gente fizer uma viagem de cruzeiro de uns 7 dias, a nossa família muda, vai ser demônio em alto mar. Pastor, se a gente for para a Europa, nosso casamento se transforma, é diabo internacional. Problema espiritual não resolve com coisas, problema espiritual só tem uma saída: presença de Jesus, encontro com Jesus. E deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente sofrendo, que precisa ser ajudado. Esse menino, ele não tem condições de se autoajudar, mas na vida dele tem um pai que se levanta e diz, eu vou ajudar meu filho. E eu vim aqui dizer para você, nessa campanha que inicia esse ano, Jesus não apenas quer te abençoar, Jesus quer fazer de você instrumento para abençoar quem necessita. Talvez em um desses dias você pensou, como eu queria que essa pessoa estivesse aqui. Como eu desejei que a minha casa, meu filho, minha nora, meu parente estivesse aqui. Jesus está dizendo, ele não está, mas você pode ser o instrumento que conecta a necessidade dele com a minha presença. Irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, ou você é alvo dessa palavra para ser liberto através dela, ou você é alvo dessa palavra para produzir libertação na vida de quem precisa. Jesus te trouxe aqui hoje. E Ele tem transformações a fazer nesse ambiente. Você crê nisso, nesse lugar? Fica de pé, por favor.